dia, meus irmãos da classe Profeta Samuel, da Igreja Batista Regular de Boa Vista. Hoje, domingo, dia 7 de junho do ano de 2020, estamos trazendo para vocês a última lição da nossa revista, Princípios Bíblicos da Liderança, que trata exatamente da lei do legado, eficiência. É a 17ª lição. Que Deus nos abençoe nesse dia. Vamos agora trazer o desenvolvimento dessa lição nesse domingo. O texto indicado, meus irmãos, é exatamente este, Mateus 10, de 1 a 15, levando em consideração que os irmãos já fizeram a leitura durante a semana de todos os capítulos e versículos indicados na revista para esta lição. Nós vamos trazer só um resumo do que trata Mateus 10, de 1 a 15. Nesta passagem, meus irmãos, ao chamar seus 12 discípulos, o Senhor Jesus lhe concedeu autoridade e poder para pregar o Evangelho. As instituições iniciais para o primeiro envio dos 12 são precisas. Pregar primeiro aos judeus. O tema era a proximidade do reino de Deus. Curar enfermos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. Não cobrar nada pelo ensino. Não deviam preocupar-se com provisão e hospedagem. Não insistir com aqueles que rejeitassem. Após essas instruções, o Senhor Jesus mostra aos discípulos quais as prováveis consequências de segui-lo. Quais são? Perseguição, rejeição, traição, desespero. Contudo, o Senhor os exorta para não desanimar. Isso porque, meus irmãos, Deus tem cuidado de pequenos passarinhos e os cabelos das nossas cabeças estão contados. Muitas pessoas criticam severamente os ministros, servos e servas de Deus. Eles são constantemente acusados de serem ladrões, gananciosos, mentirosos, corruptos e muitas outras coisas. É assim que eles falam mal das pessoas evangélicas. Porém, o Senhor Jesus fez a promessa de que qualquer um que ajude algum dos seus servos, mesmo que com um copo de água fria, não ficará sem recompensa. Jesus nos deixa ciente de tudo que pode nos acontecer por causa da nossa fé nele. Porém, não acaba assim. Há cuidado preparado para nós. Nossa vida está em suas mãos. Se confiarmos, melhor dizendo, o suficiente, sentiremos seu amor e cuidado. Ele nos conhece e guarda desde os mínimos detalhes até nossos cabelos são contados. Vamos fazer a leitura então desse versículo-chave que está na sua revista. Está em Mateus 10, 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre o espírito imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E o alvo da lição, meus irmãos, ao estudar esta lição, você aprenderá a fixar os olhos na tarefa e não em você mesmo. A tarefa é: o que importa, o líder é apenas servo. O que importa é o seguinte: o líder é apenas servo. E os outros alvos da lição, meus irmãos, que nós trazemos são os seguintes:
Saber reconhecer que a tarefa é mais importante do que o líder. Sentir e estar sensível à grandeza da tarefa deixada pela Trindade para ser feita por ele. Respeitar aqueles que vieram antes dele. Valorizar o que foi feito de bom e deixado a ele. Agir, fixar os olhos na tarefa e não na liderança. Dar continuidade às coisas boas produzidas pelos que vieram antes dele. E agir com ética e respeito em relação aos seus antecessores. Eu vou disponibilizar agora, meus irmãos, um vídeo sobre o legado de Dom Pedro II, para que vocês entendam mais ou menos sobre essa lição e o legado que ele nos deixou e o legado que nós devemos deixar nesta vida quando daqui formos para a eternidade. Assistam então e já voltaremos. No dia 5 de dezembro de 1891, falecia num modesto hotel, em Paris, o imperador Dom Pedro II do Brasil. Exilado em consequência do golpe militar que implantou a República, ele nunca deixou de amar o país, onde reinara por longos 49 anos. Tão grande era essa paixão que desejou que, ao ser sepultado, colocassem junto ao seu corpo um travesseiro que fora recheado com a terra das províncias brasileiras, para que assim, mesmo longe de casa, descansasse sob a terra de Santa Cruz. Mas desde então, muito se fez para apagar da memória nacional a imagem e os feitos de nosso último soberano. Por exemplo, atribuem a outros obras que realizou. Afinal, o brasileiro vê como natural possuir um país continental, rico e poderoso, com essa impressionante unidade nacional, mas ignoram que foi ele, Dom Pedro II, quem a consolidou. Ignoram o progresso de nossa pátria durante seu reinado, assim como encobre os inúmeros e belos fatos ocorridos no tempo em que liderou este império tropical. Para chancelar essa impressão negativa, nas escolas o apresentam apenas como um velhinho cansado do trono, que só fazia dormir, numa operação tão meticulosa que não poderia ser uma simples obra do acaso. Tudo indica que mãos sombrias e interesseiras orientam a rota desta falsa história ao ouvido do povo. Porém, a verdade não pode ser encoberta indefinitivamente, e hoje, em um verdadeiro resgate nacional, os brasileiros começam a atribuir a Pedro II o título de maior dos brasileiros. Mas o que fez esse homem para merecer tal honraria? Bom, hoje, após pesquisar em mais de 100 livros, devo declarar-me um irrestrito admirador de nosso grande monarca, entre outras razões, pelo seu maior legado, o próprio Brasil. Afinal, nosso país não existiria, grande, continental e poderoso, se não tivéssemos na história um Pedro II e sua capacidade única em acalmar os ânimos, moderar a política e garantir as liberdades e desenvolvimento desta nação. Essa afirmação pode parecer absurda à primeira vista, entretanto corresponde à mais pura realidade. Como exemplo, temos um ocorrido de 1833, quando Sua Majestade tinha 8 anos de idade e o governo era conduzido pela regência. Eis então que o francês Auguste Saint-Hilaire escreveu: "Os destinos do Brasil repousam hoje sobre a cabeça de um menino, o único entre os brasileiros que une o presente ao passado. É uma criança que une ainda as províncias deste vasto império, e somente a sua existência põe uma barreira aos planos dos ambiciosos que surgem de todos os lados, de mediocridade e pretensões igualmente gigantescas." Sem o imperador, o Brasil teria sido esquartejado, como ocorreu à América Espanhola, com suas repúblicas sem unidade e cheias de caos. Bastaria isso para imortalizar um soberano e seu reinado em qualquer país do mundo. Mas no Brasil, é totalmente esquecido.
Voltando, meus irmãos, depois deste vídeo, continuemos agora a falar o que é o legado. É uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. É deixar algo de valor ou não para outra pessoa, e vem do latim legatus. A outra definição de legado também é alguém que vai para uma missão especial para representar uma autoridade. A capacitação não acontece por meio de uma assinatura ou pressionando uma tecla do computador. Capacitar, meus irmãos, é dar poder aos que têm conhecimento. E conhecimento aos que têm poder. Jesus Cristo passou 3 anos e meio com os 12 dos seus seguidores mais próximos para capacitá-los e cumprir sua missão após sua subida ao céu. Vamos ler agora a introdução que aqui está posta. Vejamos a definição da palavra legado mais uma vez, na definição contida na sua revista. Há nos dicionários 2 sentidos para essa palavra. Embaixador, enviado. Fala-se de uma pessoa que exerce uma função representativa. Exemplo, o legado do governo viajou com uma grande comitiva. Vamos para o outro. Dádiva deixada em testamento ou aquilo que alguém transmitiu a outro, que uma geração transmite à posteridade. Então são esses 2 definições de legado para que os irmãos entendam melhor o sentido da palavra. Vamos então para a lei do legado na Santíssima Trindade. O Pai delegou a autoridade ao Filho. O Filho delegou a autoridade a seus discípulos. O Espírito Santo delegou a autoridade à Igreja. Deus confiou a Jesus Cristo todos os seus atributos. Jesus confiou aos seus discípulos a continuação do seu ministério. O Espírito Santo confiou à Igreja os seus dons. Vamos agora desenvolver estes itens, meus irmãos. Diz lá que Deus confiou a Jesus Cristo todos os seus atributos. No Evangelho de João, notamos o legado deixado pelo Pai no Filho. Está lá em João 1, de 1 a 3. No item 2, Deus confiou a seus discípulos a continuação do seu ministério. Isto se comprova em Mateus 28, 18 e 19. O que é que diz lá? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O item 3, meus irmãos, diz lá: Espírito Santo confiou à igreja os seus dons. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Está lá em Efésios 4, de 11 a 13. Sigamos ainda. Assim como cada um de nós tem o corpo como muitos membros, esses membros não exercem todas as suas funções. Assim também, em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva-se a ensinar, ensine. Se é dar ânimo, é assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar
misericórdia que faça com alegria. Está lá em Romanos 12, de 4 a 8, não apareceu, está lá, 12 de 4 a 8, apareceu direitinho. Vamos para frente. Lê a aplicação. O pai ama ao filho e todas as coisas têm confiadas em suas mãos, às suas mãos. Repitamos, o pai ama ao filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Está lá em João 3:35. Sigamos ainda no item 2, a lei do legado na vida de personagens bíblicos. A lei do legado na vida de personagens da Bíblia, dizendo melhor. Vamos falar de Moisés, de Elias, de Lloyd e Eunice, de Paulo. E vamos lá, começando com Moisés. Moisés nasceu quando Israel estava cativo no Egito, durante os terríveis dias em que Faraó ordenou que todos os recém-nascidos israelitas do sexo masculino fossem mortos. Está lá em Êxodo 1, 15 e 16. Ele casou-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian, descendente de Abraão. Você pode conferir Gênesis 25, 1 e 2. Ele teve uma comunhão especial com o Senhor e nas Escrituras Sagradas. É repetidamente chamado de servo de Deus, pois foi fiel em toda a sua casa. Está lá em Hebreus 3:5. Vamos ainda continuando falando de Moisés. No último livro do Antigo Testamento, Deus chama Moisés de meu servo. Confira lá na referência que está entre parênteses. E no último livro do Novo Testamento, ele é chamado Moisés, servo de Deus, em Apocalipse 15:3. Moisés é uma figura tipológica de Cristo. Aprendamos com Moisés a cultivar a comunhão com Deus. Ele foi um homem que cultivou uma comunhão bastante íntima com Deus. A ter comunhão com os outros crentes. Moisés prezava pela comunhão em família com todo o povo de Deus. Ele ainda aceita o ministério de líderes piedosos. Quando você aceitar aplicar os ensinos de Deus que são proporcionados por meio dos líderes que ele chamou, você é levado a um lugar de maior fertilidade e de crescimento. Segundo Efésios 4:16. Ter cuidado com os inimigos. Vigiem para que você e sua família não sejam seduzidos pelas coisas deste mundo. Moisés, meus irmãos, cumpriu sua carreira com fé em Deus, coragem e determinação. Em tudo ele buscou ser fiel ao Senhor. Sigamos o exemplo desse líder, a fim de que possamos viver com sabedoria e agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Agora vamos falar de Elias. Todo líder de qualquer segmento um dia terá que deixar o cargo. Isso é um processo natural. Acontece que muitos pensam que são insubstituíveis ou não querem largar a liderança para não perder status, vantagens, benefícios, privilégios, etc. É aí que surgem os problemas. Elias nos ensina a necessidade de obedecermos à vontade e à direção de Deus. O Senhor continua a falar em nossos dias. O problema é que em todos desejam lhe ouvir, pois a voz de Deus pode frustrar algumas ideias pessoais. Quando é o Senhor que orienta, não é necessário questionar a capacidade do sucessor. Elias, com bom senso, simplesmente obedeceu. Elias ungiu Eliseu ao jogar seu manto sobre ele, um ato simbólico que significa a transferência de autoridade de um para o outro. Mas o ato
significava mais, como expressado na palavra alemã Mädchen, literalmente a criança do manto ou um filho espiritual. Elias tomou seu protegido sob sua tutela e se tornou um pai para ele. Ao final de sua vida, Eliseu pediu por uma porca dobrada do espírito de Elias, remanescente do direito da herança pertencente aos filhos mais velhos. Confiram nessas referências que está entre parênteses aí na sua casa. Vamos continuar. A sucessão não foi imediata. Houve um tempo entre o lançar do manto, está lá em Reis, 1 Reis 19, e o cair do manto que está em 2 Reis 2,14. Com Elias e Eliseu, aprendemos que no processo sucessório não deve haver pressa. Tudo, meus irmãos, tem que ser no tempo de Deus. Eliseu não apenas herdou a primazia do poder do Espírito que operava em Elias, mas foi herdeiro também do seu caráter, da sua integridade e da sua fidelidade com o Senhor. O que estamos deixando para as novas gerações de líderes, para os novos sucessores? O que estamos fazendo com eles? São perguntas. Ainda somos referências como Elias foi para o Eliseu? Nossa capa, meus irmãos, é ainda desejada pelos mais jovens? Vamos falar agora sobre Lloyd e Eunice. Timóteo é muito conhecido como discípulo do apóstolo Paulo, que o chama de filho da fé. Você pode conferir lá em 1 Timóteo 1:2. Mas Timóteo tinha, além da herança paulina, um legado familiar valoroso. Como diz o ditado, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, exerceram importante influência sobre sua formação cristã, ao ponto do apóstolo Paulo reconhecer isto. Além de cumprir seu papel, meus irmãos, maternal, também cuidava da vida espiritual dos seus filhos. Segundo Timóteo 1:5, pela recordação que guardo na tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Lloyd ensinou sua fé para sua filha Eunice, e juntas transmitiram sua fé para Timóteo. Paulo se preocupava com a religiosidade aparente do meio da igreja. Pode conferir lá em 1 Timóteo 1:5. Mas reconhece que nestas mulheres havia simplicidade e pureza em sua forma de crer. Por isso, o jovem Timóteo era tão temente a Deus. A fé, meus irmãos, é um escudo espiritual que protege a família. Confira lá em Efésios 6,16. A maior influência que uma mãe pode ter sobre o filho é transmitir sua fé. Agora vamos falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o autor de 13 dos livros do Novo Testamento, que fundou várias igrejas no início do cristianismo. Ele não seguiu Jesus durante o seu ministério, mas teve uma visão de Jesus mais tarde. O ministério de Paulo se concentrou em todos que não eram judeus. Paulo destaca-se como um homem que foi completamente transformado por Deus e que foi obediente ao seu chamado. Ele amava ao Senhor acima de todas as coisas e se dispôs completamente ao serviço e ao amor à causa do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo
é um modelo de fé, serviço e resiliência para todos os cristãos no dia de hoje. Sua mensagem, meus irmãos, trouxe esperança a todos que a ouvem. O legado de Paulo respondeu ao chamado de Cristo, de perseguidor a pregador do Evangelho, melhor dizendo, mudança total de vida. Vocês sabem bem que ele foi um grande perseguidor, e de uma hora para outra teve a visão de Jesus e passou a ser um tremendo pregador do Evangelho. Quando precisamos olhar para um homem que tinha intimidade com Deus, nos lembramos de Enoque. Quando precisamos olhar para um homem de integridade, nos lembramos de José e Daniel. E quando precisamos olhar para um homem humilde, quebrantado, nos lembramos de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E quando precisamos olhar para alguém que nos inspire pela sua singeleza de alma, nos lembramos de João, o discípulo amado. E quando precisamos olhar para alguém que tenha conteúdo, disciplina, coragem, nos lembramos do apóstolo Paulo. Leiamos essa aplicação. Um líder ideal é a pessoa que sabe comunicar a visão do trabalho, avaliar seu sucessor, oferecer ferramentas que precisa e ajudá-lo ao longo do caminho no início da sua jornada. Isso foi escrito por Maxwell. Repitamos. Um líder ideal é a pessoa que sabe comunicar a visão do trabalho, avaliar o seu sucessor, oferecer ferramentas que precisa ajudá-lo ao longo do caminho no início da sua jornada. O item 3, a lei do legado da vida da igreja hoje. É o item 3 da nossa revista. O legado da igreja, em síntese, está em Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Primeiro, doutrina dos apóstolos. 2, comunhão. Partir do pão. 4, orações. Estes 4 pilares caracterizam a essência de uma igreja. Hoje estamos vivendo o tempo dos modelos de igreja, mas o que prevalece na eclesiologia bíblica é, sem dúvida alguma, a doutrina dos apóstolos. Continuando, a lei do legado na vida da igreja hoje. Deus chama e capacita, Deus capacita e envia, Deus envia e acompanha. Antes da conclusão, eu quero deixar para os senhores mais um vídeo que nós vamos passar agora sobre a lei de Parkinson. É muito interessante, assistam e já voltamos. Você perde um tempão numa tarefa e depois se dá conta de que ela era bem mais simples do que você pensava e que daria muito bem para ter terminado mais rápido? Você tem tanta coisa para fazer que se sente tenso, cansado, pressionado e sem tempo para realizar todas as suas tarefas? Você vive ocupado, muito ocupado, mas de vez em quando se pega pensando se tudo isso vai fazer alguma diferença a longo prazo? Olha, às vezes isso também acontece comigo, mas em vez de focar nas dificuldades, eu foco no meu constante aprimoramento. Isso é uma jornada. Eu sou o Alex, e no Super Leituras de hoje, vamos conhecer os passos dessa jornada a partir das dicas de 2 dos maiores especialistas no assunto. Tim Ferriss, autor do best-seller Trabalhe 4 horas por semana, e Stephen Covey, autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Se você seguir esses passos, conseguirá uma eficácia já comprovada por milhares de pessoas. Mas antes de continuarmos, vou deixar aquele pedido para você não se esquecer de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso garante que a gente continue compartilhando essas ideias com você. Agora sim, vamos lá. A primeira decisão que você tem que tomar é quebrar crenças que possam estar enraizadas na sua cabeça. Olha,
Fazer bem algo desimportante não torna você importante. Assim como gastar muito tempo numa tarefa não torna essa tarefa importante. Você pode ser extremamente eficiente, mas será que está direcionando seu esforço para algo realmente importante? É preciso se lembrar disso. O que você faz é infinitamente mais importante de como você faz. Eficiência é uma coisa importante, mas é absolutamente inútil a menos que você aplique nas coisas certas. Definir objetivos e traçar os caminhos para alcançá-los é muito melhor do que procurar fazer algo super perfeitinho. É claro que isso não significa fazer tudo cagado, né? Para atingir o equilíbrio, o primeiro passo é seguir a lei de Pareto. Vilfredo Pareto era um economista muito astuto, uma das maiores autoridades no campo da economia, e ficou famoso pelo princípio 80-20. A fórmula matemática que ele usou para demonstrar uma distribuição altamente desigual, mas previsível, da riqueza na sociedade, também pode ser aplicada fora da economia. A lei de Pareto se resume ao seguinte: 80% dos resultados são produzidos por 20% dos esforços. Dependendo do contexto, você pode pensar assim: 80% das consequências decorrem de 20% das causas. 80% dos resultados vem de 20% do tempo gasto em esforço. 80% de todos os ganhos da Bolsa de Valores são percebidos por 20% dos investidores e por 20% de um portfólio pessoal. Portanto, se pergunte com muita sinceridade: quais são os 20% de causas responsáveis por 80% dos seus problemas e de sua infelicidade? E quais são os 20% de causas responsáveis por 80% dos seus resultados positivos e da sua felicidade? Durante o dia, procure deixar de lado tudo o que é aparentemente urgente e perceba a verdade da forma mais intensa possível. Aplicando essas questões em tudo, de amigos a clientes, de publicidade a atividade de lazer. E não vai esperar descobrir que você está fazendo tudo certo não, viu? A verdade dói. O objetivo aqui é justamente descobrir suas ineficiências para poder acabar com elas, e descobrir os seus pontos fortes para multiplicá-los. Talvez 20% dos seus clientes lhe tragam 80% da sua receita. E às vezes, 20% dos seus clientes lhe tragam 80% de dor de cabeça. Por isso, tente eliminar aquilo que mais lhe suga energia e não lhe traz tantos benefícios. De repente, você pode concluir o óbvio: o efeito sobre sua autoestima e sobre seu estado de nervos não vale a pena o ganho financeiro. Quem disse que você precisa do dinheiro daquele cliente específico? O problema é que muitas vezes assumimos que precisamos dele sem precisar de fato. Tire o pé do acelerador e lembre-se: a maior parte das coisas não faz diferença nenhuma. Muitas vezes, estar ocupado é uma forma de preguiça. Pensamento preguiçoso e ação indiscriminada. Total perda de tempo. Estar assoberbado é normalmente tão improdutivo quanto ficar sem fazer nada, e muito menos agradável. Ser seletivo, ou seja, fazer menos coisas, é o caminho da produtividade. Concentre-se no pouco que é importante e ignore o resto. 80-20. O segundo passo para darmos juntos é a lei de Parkinson. A lei de Parkinson diz que uma tarefa aumentará de importância, ao menos na sua percepção, e de complexidade em relação ao tempo alocado para sua realização. É a mágica do prazo iminente. Se eu te der 24 horas para completar um projeto, a pressão do tempo vai te forçar a se concentrar na execução e você passa a não ter escolha a não ser fazer apenas o que é estritamente essencial, ainda que da melhor forma possível, sempre. Se eu lhe der uma semana para fazer a mesma tarefa, são 6 dias para transformar um montinho de terra numa montanha. Se eu lhe der 2 meses, isso vai se tornar um monstro na sua cabeça. Você vai ficar alisando cada detalhe do projeto, sem contar o tempo que você vai gastar procrastinando. O produto final de prazos curtos é quase inevitavelmente de qualidade maior ou igual, graças à sua concentração. Existem 2 abordagens para aumentar a produtividade.
Limite as tarefas ao que é essencial para reduzir o tempo de trabalho. Encurte o tempo de trabalho para limitar as tarefas ao que é essencial. A melhor solução é usar as duas ao mesmo tempo. Identifique as poucas tarefas críticas que contribuem de fato para a maior parte do seu resultado e planeje realizá-las com um prazo bem curto e bem definido. A maior parte dos esforços costuma ser inútil, e o tempo é desperdiçado na proporção de sua abundância. Um desempenho objetivo e a liberdade de tempo começam ao se limitar e organizar a sobrecarga de trabalho. Portanto, lembre-se, somos responsáveis por nossa própria eficácia, por nossa felicidade e, em última análise, arrisco dizer, pela maioria das circunstâncias que nos rodeiam. Umas dicas aqui. Tenha uma agenda. Anote as ideias, compromissos, atividades e estabeleça uma ordem de prioridades e quanto tempo você precisa para realizar cada uma delas. Tente eliminar o máximo possível as atividades inúteis e foque no objetivo final, não tanto na forma de como deve ser feito. Tenha horário para cada coisa, inclusive para mexer nas redes sociais. Elas são hoje em dia responsáveis por um gasto enorme de tempo, que ocasiona mais cansaço na sua vida. Determine um horário para utilizá-las e seja focado. Pois, como Aristóteles já sabia faz tempo, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. E lembre-se, ser eficiente é bom, mas ser eficaz é necessário. E aí, esse vídeo foi útil para você? Conta pra gente nos comentários. Estamos procurando focar naquilo que interessa de verdade a você. Afinal, queremos sempre ser eficazes. Um abraço e até a próxima. Após vocês assistirem esse vídeo, espero que terem gostado, vamos à conclusão da lição, da última lição da revista, nesse período que nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Diz lá John Maxwell: o valor final de um líder é medido pela sua sucessão. Então, o que o líder deve fazer na aplicação da lei do legado? O que é que deve o líder fazer na lei do legado? O que deve, então, o líder fazer na aplicação da lei do legado? Primeiro, decidir antecipadamente o que está querendo entregar como legado. 2. Tomar a iniciativa de começar esse processo quanto antes. Não deixar para o final da sua liderança. Conhecer a sua meta para cada pessoa e preparar para passar o bastão adiante. Com isso, meus irmãos, nós estamos concluindo esta lição e todas as lições dessa revista. Mesmo nesse período, através de vídeo, nós estamos concluindo. Espero que vocês tenham bom proveito com essas lições que a gente aprendeu aqui e que o Senhor abençoe a todos com a graça e com a paz. Até logo e até breve.